está no ar o Balanço Semanal do Agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Boa tarde, Larissa. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas que foram discutidos na sexta Datagro, abertura da safra de soja, milho e algodão, realizada ontem, que são relevantes, temas que a gente já abordou em outros vídeos, mas que é importante a gente ressaltar novamente. O primeiro deles, só para iniciar, semana passada nós falamos das primeiras estimativas para a próxima safra de soja, a safra 2025-26, que começa a ser plantada agora em setembro. Então, ontem a Datagro divulgou a sua estimativa, que é a estimativa da maior safra até o momento, maior estimativa de safra de 180 milhões de toneladas. Então, vamos aguardar para ver se a Datagro acerta nessa estimativa. Outro tema que foi abordado nesse evento foi com relação à área utilizada no Brasil para plantio das safras mais relevantes. Então, foi mencionado que o Brasil tem um potencial para ampliar em até 1/3 a sua área destinada à agricultura, sem a necessidade de avançar sobre áreas de floresta ou descumprir compromissos ambientais. Essa declaração foi feita pelo supervisor do Grupo de Pesquisas da Embrapa Territorial, Rafael Mingotti, nesse evento da Datagro. Segundo Rafael Mingotti, hoje o país tem cerca de 90 milhões de hectares de área nacional apta para o plantio de culturas anuais e perenes, como grãos, frutas, café. Isso após descontar terras indígenas, unidades de conservação e reservas legais. No entanto, atualmente, cerca de 60 milhões de hectares são utilizados para o cultivo. Então, a gente tem uma diferença de 30 milhões de hectares ainda, que representam 1/3 da área utilizada. O Rafael Mingotti destacou que a expansão da área viria principalmente da conversão de pastagens degradadas, mapeadas recentemente pela Embrapa Territorial, e de áreas subutilizadas. Essa ação seguiria as práticas conservacionistas já adotadas por produtores brasileiros, e sem repetir o modelo de abertura de áreas observado nas décadas anteriores. Então, segundo o pesquisador da Embrapa, estamos falando de intensificar de forma sustentável, aproveitando o que já temos e usando a ciência para aumentar a produtividade. Ainda segundo o pesquisador da Embrapa, além da possibilidade de ampliar a área plantada, há espaço para aumentar significativamente a produtividade, reduzindo o chamado yield gap, que é a diferença entre a produção atual e o potencial produtivo de cada região. Em algumas áreas, em alguns locais, como no sul, é possível, por exemplo, dobrar a produção de soja apenas evitando perdas por secas ou pragas, utilizando tecnologias que já estão disponíveis no mercado, segundo o pesquisador. Além do potencial, o pesquisador alerta para os gargalos logísticos e de armazenagens, assunto que nós já também abordamos em outros vídeos, especialmente nos estados do Centro-Sul e do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então ele disse que produzir não basta se não conseguirmos armazenar e escoar. Então temos regiões com grande déficit de armazenagem e problemas logísticos que precisam ser enfrentados com urgência. Há anos, representantes do agro brasileiro alertam que os gargalos em infraestrutura e armazenagem não acompanharam o aumento da produtividade, elevando os custos e comprometendo a competitividade do setor. Além disso, apesar de grande parte do escoamento depender do transporte rodoviário, o país possui rios navegáveis que poderiam funcionar como verdadeiros Mississippis, que é a principal via de transporte
agrícola nos Estados Unidos, capaz de reduzir significativamente os custos logísticos e ampliar a eficiência do agronegócio. Essa é uma outra via de transporte que nós vamos abordar agora. É só lembrar que nós já abordamos a parte das ferrovias também, né? Em outro vídeo. A assessoria técnica de logística e infraestrutura da CNA, assessora técnica Elisângela Pereira Lopes, nesse evento, ela indicou que o escoamento na produção depende hoje exclusivamente de caminhão. Quando esse escoamento depende exclusivamente de caminhão, o custo sobe exponencialmente. E ela deu uns exemplos. Veja a soja saindo de Santos até a China. Custa $126 por tonelada. Quando há uma mescla de outros modais de transporte, como caminhões mais ferrovia, esse custo diminui um pouquinho, cai para $120 a tonelada. Mas quando você mescla a hidrovia com a ferrovia, o modal rodoviário, esse custo cai mais ainda para $108 a tonelada. Elisângela, ao citar dados da ANEC, no evento da Datagro, mencionou ainda, né, que os Estados Unidos, comparando com os Estados Unidos, onde o uso intenso de hidrovias, exemplo do Rio Mississippi, reduz o custo de transporte quase pela metade. A mesma soja saindo de Illinois, transporte hidroviário, chega à China com custo de $67 a tonelada. O Brasil tem muitos rios navegáveis e ainda não explora esse potencial. Se investirmos, poderemos reduzir os custos e aumentar a competitividade do agronegócio. Entre os trechos potenciais, ela destaca os rios Tocantins, Tietê, Paraná, Tapajós e Madeira. Eles poderiam ser utilizados de forma intensa, mas a falta de investimento em dragagem e derrocamento impede. Outro profissional que fez comentários sobre o tema foi Tomás Luiz Guti, que é o superintendente de logística operacional da Conab, que, segundo ele, os gargalos logísticos impedem ou geram um impacto financeiro direto. Para você ter uma ideia, só a diferença de movimentação de uma carga de milho de Sorriso, Mato Grosso, para Santos, levando por Miritituba, no Pará, você diminui uns 1.000 quilômetros, mais ou menos. Tem uma diferença de R$100 por tonelada de carga transportada. Ou seja, entre você escoar por Santos, escoar por Miritituba, o custo é mais barato, né? Ele enfatiza que num país onde o superávit da balança comercial depende do agronegócio, a logística merece uma atenção estratégica. Além da infraestrutura, outro setor que encara o déficit é a armazenagem. O Tomé Luiz Guti detalha que a capacidade de armazenagem em grandes estados produtores como Mato Grosso e Goiás caiu de 92% em relação à produção de 2010 para apenas 47% atualmente. Mesmo em estados com alguma capacidade de sobra, como Paraná e estados do Sul, né, a infraestrutura muitas vezes não atende às necessidades. E nesse aspecto, o Tomé Luiz Guti destaca que a solução vai além do crédito para a construção de armazéns nas fazendas. Segundo ele, é necessário crédito e facilidade para prestadores de serviço, permitindo que empresas especializadas, como cerealistas, ofereçam armazenagem aos produtores. Modernização dos armazéns existentes, especialmente em regiões com capacidade ociosa, mas com infraestrutura obsoleta. Expansão de armazéns em regiões deficitárias, como o oeste da Bahia, Piauí e Pará. Capacidade profissional e treinamento, capacitação profissional e treinamento de produtores, incluindo manejo, cálculos de custo de armazenagem e uso de ferramentas de mercado, como contratos futuros e opções. Pesquisa e desenvolvimento em estruturas inovadoras, como silos de construção rápida, diversificação de modalidades de financiamento, incluindo instrumentos como fiagros, a rastreabilidade e adequação para pequenos e médios produtores, garantindo acesso para diferentes portos de produção. Segundo eles, são ações que o governo tem que trabalhar de uma forma conjunta com a iniciativa privada. Ela não é uma ação única, simplesmente de crédito. Então, mais uma vez, ressaltamos o quadro onde existem os problemas de logística que têm que ser atacados, que tem que ser que o setor privado e o próprio governo busquem superar para que a gente possa continuar
aumentando a nossa produtividade e aumentando a nossa posição no mercado internacional de commodities agrícolas. Muito obrigada pelas suas informações, pelo seu comentário. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.